Olá, mais uma vez, vamos continuar falando hoje, o começo de novembro, e aí estamos vivendo novembro de 2022 no Brasil, e as ruas das cidades no Brasil, no geral, estão fervilhando de pessoas vestidas de verde e amarelo. Cidadãos do país demonstrando ali muitas vezes sem palavras, só de saírem às ruas, estão demonstrando seu posicionamento político. E eu tenho visto muitos cristãos, muitos líderes de igrejas também tomando lugar junto a essa multidão verde e amarela. Sim, verde e amarela, brasileiros. Mas cada vez mais no meu coração tem vindo aqueles versículos, especificamente 3 versos nas cartas paulinas, que falam do que a gente deve se vestir. Um verso está em Romanos, capítulo 13, verso 14. Revesti-vos, pois, do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quer dizer, ali no capítulo 13, Paulo começa inclusive com orientações sobre o nosso comportamento de servos de Cristo em relação às autoridades. Eu falei isso no meu vídeo passado. E aí, no verso 14, vindo com orientações em relação às nossas atitudes, ao nosso comportamento, ao nosso estilo de vida como cristãos. Ele finalmente encerra esse capítulo 13 falando, revistam-se do Senhor Jesus. E a palavra no original é tipo assim, mergulhem, afundem-se no Senhor Jesus. Envolvam a vocês mesmos com o Senhor Jesus. É realmente colocar a roupa, colocar como se fosse aquele sobretudo, aquele casaco que você põe por cima de tudo, bem visível, que vai te proteger, que vai te aquecer, que vai ser a sua veste mais importante, é o Senhor Jesus. Para a gente não dispor de nada da carne no sentido das coisas deste mundo. O outro verso que eu destaco está em Colossenses 3, também na seção da carta que Paulo escreve aos Colossenses, em que ele dá as orientações práticas. Depois que ele dá a orientação teológica, falando, ele começa a carta de Colossenses, uma carta maravilhosa, a carta da gratidão, eu chamo a carta da gratidão. Paulo começa a carta com oração de gratidão por aquela igreja, uma oração intercessória por aqueles cristãos ali em Colosso. E aí ele fala de Jesus Cristo, o Senhor da criação, o Senhor da reconciliação, a reconciliação conquistada, realizada, aplicada. E aí Paulo fala da sua missão e da sua missão de evangelista, de pregador, proclamador do evangelho aos gentios, de sua preocupação de pastor, que ele era chamado para proclamar o evangelho e pastorear aqueles a quem ele evangelizava, o cuidado com as igrejas, mesmo a igreja de Colosso não tendo sido plantada por Paulo. E aí ele colocando que qualquer problema, qualquer falso ensino, qualquer dificuldade, o remédio para qualquer erro é Cristo em toda a sua plenitude, que ele coloca ali no capítulo 2. E aí ele chama a atenção dos seus leitores e nossa atenção para nós nos libertarmos de todo o legalismo, mas para nós
buscarmos as coisas lá do alto, buscarmos a Cristo que está sentado à direita de Deus, para nós enchermos os nossos pensamentos com as coisas de Deus, com as coisas do céu, com as coisas de Cristo, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E aí ele começa nos direcionar para a vida prática. E aí ele fala novamente: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Colossenses 3, capítulo 2. E o revesti-vos é novamente vestir assim de realmente mergulhando naquela veste, entrando nela assim de cabeça. Vestir mesmo. E a tradução para o inglês é mesmo de vestir, como se a gente estivesse vestindo a roupa, tirando a roupa antiga e colocando a roupa nova. E essa roupa nova é, pois, de santos e eleitos de Deus, amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência, benignidade. E a terceira passagem, o terceiro verso que tem essa mesma palavra, está em Efésios 6. A partir do verso 10, eu vou ler verso 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Revesti-vos, vesti, tomai, colocai toda a armadura de Deus. E para quê? Para poderdes ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E quando eu vejo que os cristãos estão se vestindo de verde e amarelo, eu me pergunto, será que eles estão vestidos com a armadura de Deus? Será que eles estão vestidos do Senhor Jesus Cristo? Será que eles estão vestidos como santos e amados, com ternos afetos de misericórdia, sem nada de expor para a carne, com toda a humildade, mansidão, bondade, misericórdia e paciência? A longanimidade não é a paciência, é quando a paciência acabou, aí entra a longanimidade. É depois da paciência, não tem mais paciência, então tem que ter a longanimidade. E eu fico pensando, a nossa roupa, embora sejamos brasileiros, embora queiramos o bem da nossa pátria, o bem dos nossos concidadãos, o bem do governo, nossa roupa não é verde e amarela. Nossa roupa não é a grife. Nossa roupa é Jesus Cristo. E na hora das dificuldades da nação, na hora das más leis, na hora de decisões preocupantes, a nossa decisão tem que ser como a de Daniel, que ele entrou para dentro do seu quarto, como era o seu costume fazer, e orou voltado para o Senhor, sem ninguém ver. Nós não precisamos ir para as ruas. Não tem fundamento bíblico isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela recomenda que nós não participemos da marcha para Jesus. Eu concordo. Não existe fundamento bíblico para isso. Mas também não existe fundamento bíblico para a gente ir para as ruas, para falar, ou para protestar, ou para manifestar governos. Como cristãos, nós devemos entrar para o quarto e orar ao nosso Pai que vem em secreto. Porque o Pai que vem em secreto, ele não só ouve, mas a palavra diz que ele recompensará.
No outro vídeo que eu fiz, eu falei que essas manifestações, elas são lícitas, e são lícitas para nós. Todas as coisas não são lícitas, mas qual que é o ensinamento bíblico? Nem todas convêm, e eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Essas coisas que são lícitas, pois bem, vamos orar a respeito delas, colocar diante do Senhor, porque quem pode orar somos somente nós, que cremos no Deus Altíssimo, cremos num Deus que ouve as orações. Mas quem vai fazer é quem não tem outra esperança, é quem não tem a quem recorrer. Mas eu continuo pensando que pode ir 51% de eleitores para as ruas vestidos de verde e amarelo. Mas se o povo que se chama pelo nome do Senhor não se humilhar, não orar, não buscar a face do Senhor e não se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor não vai ouvir do céu. O Senhor não vai perdoar pecados porque não houve confissão de pecados. E não haverá o sarar a terra. E as coisas vão continuar como foi decidido na eleição do dia 30 de outubro de 2022. Porque muitos cristãos, ao invés de entrar para o quarto e orar em secreto, para o Pai que ouve em secreto, eles estão indo para a rua, vestidos de verde e amarelo. Então fica aqui essa mensagem, que Deus tem falado muito ao meu coração, desde antes da eleição acontecer, desde muito antes, porque o que tem falado ao meu coração é o que a palavra diz. Eu acho que nós, como Igreja de Cristo, precisamos nos voltar para o que a palavra de Deus fala, para o que Deus fala, para o que Jesus está dizendo, porque Jesus é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe.